Sejam bem-vindos, todos vocês que estão já juntamente conosco, dando início a mais um culto evangelístico nesse dia que o Senhor preparou para nós. Eu quero cumprimentar você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. É com alegria que estamos mais uma vez aqui, juntamente com você, para adorarmos ao nosso Deus. Vamos juntos, eu e você, todos nós, adorarmos ao nosso Deus, porque Ele é digno. Hoje é dia de domingo, é o dia que a igreja se reúne como corpo de Cristo, como comunidade cristã, para anunciar que o Senhor salva, que ao Senhor pertence a salvação, que Deus nos ama e que Deus tem um propósito para as nossas vidas, um propósito especial através de Jesus Cristo. Graças a Deus por você que já está participando conosco. Vamos nessa hora orar, vamos erguer a nossa voz em oração, vamos todos juntos. Aí onde você está, em sua casa, feche os olhos, juntamente conosco aqui, e vamos orar ao nosso Deus nessa hora. Amém? Oremos todos. Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor. De estarmos aqui nesse culto de, ó Deus, domingo, para anunciar a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está conosco. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ungir para esta obra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, todos que estarão ouvindo, Senhor, todos que estamos participando, sejamos tocados, movidos pelo agir do Teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor nos purifique, Deus. Pai, que o Teu perdão seja agora sobre as nossas vidas, pelo nome de Jesus, o Teu Filho. Ó Deus, Ele que perdoa os pecados, nós sejamos nessa hora purificados, para que tenhamos livre acesso, Senhor, à Tua presença. Bendizemos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos e oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Eu quero convidar você a fazermos uma leitura da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2. Faremos a leitura. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Acompanhe a leitura nessa hora. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim.
Aleluia. Graças a Deus por sua palavra. Sempre que vemos a narrativa sobre os feitos de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a sua obra, ficamos maravilhados, porque sempre que Jesus estava presente, coisas maravilhosas aconteciam, pessoas eram transformadas. E isso continua acontecendo hoje, isso aconteceu na minha vida. Um dia também eu ouvi a palavra de Deus, e essa palavra me alcançou meu coração, me transformou. Assim também foi com você, e assim também todo aquele que ouve com fé a palavra de Deus, ele é transformado. Nós vimos aqui uma cena dramática. Se a gente consegue se reportar para essa cena, talvez a gente perceba melhor o que esse texto está dizendo. Jesus estava anunciando a palavra em uma casa, como era seu costume, sempre anunciar a palavra. E, de repente, 4 homens vieram com um paralítico. E como eles não tinham condições de ter acesso à casa, eles vieram pelo telhado da casa, de forma que aproximassem aquele paralítico de Jesus. Eles sabiam que aquele paralítico tinha uma necessidade, eles acreditavam que Jesus poderia atender aquela necessidade. O próprio texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, contemplou a fé daqueles 4 amigos, 4 homens, e contemplou também a fé daquele paralítico que estava ali, deitado sobre a maca. Mas Jesus fez algo intrigante aos nossos olhos naturais e aos olhos de todos ali, até mesmo aos olhos do paralítico, porque eu pergunto a você, o que mais um paralítico pode desejar? Qual será o maior desejo de um paralítico? Eu penso que você deve ter a mesma resposta que eu, voltar a andar. Esse deve ser ele deve julgar que essa seja a sua maior necessidade. Mas Jesus, quando viu aquele homem ali deitado na maca e viu ele se tratar de um paralítico, Jesus viu diferente de mim e de você. Jesus sempre vê além. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. E Jesus viu que aquele homem tinha uma necessidade muito maior. Jesus poderia muito bem ter dito a ele assim inicialmente, levanta-te e fica curado. Mas não. Jesus primeiro disse a ele, filho, perdoados estão os teus pecados. E a gente para perguntar, por que será? Devemos sempre fazer perguntas ao texto bíblico. Por que será que Jesus, primeiramente, ele se dirigiu àquele homem, perdoando os seus pecados? Se o maior desejo daquele homem se o motivo que levou ele até Jesus era exatamente voltar a andar. Aí nós aprendemos com Jesus que a nossa real necessidade, a nossa maior necessidade, é aquilo que Deus vê, não aquilo que nós pensamos ou julgamos. Aquele paralítico, ele julgava que a sua maior necessidade fosse andar, mas Jesus sabia que não era. E Jesus é tão maravilhoso, é tão amoroso, que Jesus não podia permitir que aquele homem saísse dali enganado. Se Jesus simplesmente tivesse curado aquele paralítico, ele sairia dali feliz e achando que resolveria todos os seus problemas. Provavelmente ele devia pensar, se eu voltasse a andar, se eu conseguisse voltar à minha vida normal, talvez eu fosse um homem feliz. Então, aquele homem depositava todas as suas esperanças, todos os sonhos, expectativas de sua vida, no fato dele voltar a andar. E quantas vezes nós depositamos as nossas esperanças, nossos sonhos, expectativas em outras coisas, em coisas dessa vida? Talvez a minha maior expectativa, a sua de alguém, seja uma carreira profissional, seja um casamento feliz, seja sonhos de ter um imóvel próprio, tantos sonhos que podemos julgar que é a nossa maior necessidade. Isso não é errado, mas na nossa real necessidade, a nossa maior necessidade não é que esses sonhos sejam realizados, mas é de receber, sim, o perdão dos nossos pecados. Jesus estava dizendo àquele homem, implicitamente está dizendo para nós, e os cristãos de todas as gerações, eu não sou apenas um fazedor de milagres, eu sou o Salvador. Aleluia. Aquele homem precisava de cura, sim.
E Jesus ia curar aquele homem, ele estava no coração dele assentado curá-lo. Mas Jesus estava atendendo a uma necessidade muito maior. Jesus foi mais a fundo da sua necessidade. E Jesus disse a ele: perdoados estão os teus pecados. Porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade de perdão. É a necessidade de estar em paz com Deus. Porque quando o homem encontra essa paz com Deus, ele encontra paz consigo mesmo. Talvez você que está nos ouvindo tenha sonhos, expectativas. Acredito que sim, é normal da vida ter sonhos, expectativas. Mas a palavra de Deus aqui no Evangelho nos ensina que a nossa maior necessidade é ter um encontro pessoal com o Salvador Jesus Cristo. É provar, é experimentar o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso muda toda a nossa vida. Ele vai transformar a nossa vida. E ele vai, muito mais, ele vai nos libertar da escravidão do pecado. O pecado, ele não são somente as coisas más que fazemos, mas também um estado da alma que ignora a Deus no seu próprio mundo, ignora o Criador, o Deus, na sua vida. Viver de uma forma independente de Deus. Esse é o pecado mais grave que condena todo homem. É viver uma vida independente de Deus. Então, quando Deus perdoa os pecados, ele trata do pecado, da escravidão que o pecado faz. Ele traz libertação. E aí algo maravilhoso também acontece de sobejo, que é nós passamos a enxergar os nossos sonhos de outra forma, porque o pecado também distorce os nossos sonhos e as nossas esperanças. Então, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós somos transformados e as nossas expectativas, sonhos e esperanças também, elas passam a ser realidade, elas passam a ser reais, porque passamos a enxergar agora com os olhos abertos. Amém, queridos? Que esta palavra faça sentido na sua vida, que você tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo e com o Senhor da palavra nessa noite, que é Jesus. Nós estamos reunidos aqui para anunciar a palavra de Deus. E nessa noite o pastor Jorge Nascimento, ele vai estar anunciando o Evangelho. Vamos orar para que Deus toque o seu coração. Para que Deus, que conhece a sua maior necessidade, vá de encontro a você nesta hora. Mas que ele veja fé em seu coração. Que haja fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como ele viu a fé no coração daquele paralítico, e ele trouxe perdão, e ele trouxe cura, assim também, Deus veja a fé no seu coração. Deus se importa com você, Deus ama você. Jesus, ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Então vamos orar nesta hora. Ore comigo. Você que está aí com sua família, reúna sua família neste momento para estarmos orando, para que a palavra de Deus venha alcançar a necessidade de cada coração. Amém? Pai, bendizemos o Senhor por Tua palavra. Te agradecemos pelo presente maravilhoso que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor veio a este mundo na pessoa do Seu Filho para revelar Seu amor, para revelar, Senhor, Teu propósito de nos trazer de volta para o Senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo que aprendemos na Tua palavra. Oremos para que nesta noite a Tua palavra seja ministrada na unção no poder do Teu Espírito Santo. Que a palavra do Senhor venha como uma espada que penetre em cada coração e realize, Senhor, a obra que o Espírito Santo faz, Senhor, através da Tua palavra, quebrantando, abrindo os corações. E que Teu Espírito Santo venha convencer cada um de nós e aqueles que ainda não fizeram sua confissão de fé do pecado, da justiça, do juízo. Que Jesus seja exaltado e revelado nessa noite como poderoso Salvador, libertador, Senhor. E que aqueles que ouvirem, creiam, Senhor. Tenham fé para crer e receber salvação. Também, Senhor, oremos para que o Senhor traga cura. Senhor, também contemple as necessidades físicas, as necessidades materiais, de todos que estão participando deste culto, porque o Senhor vê, Senhor, o Senhor conhece as necessidades.
Que o Senhor dispense para cada um de nós, Senhor, aquilo que realmente necessitamos, Pai. Nós te oramos e agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe o teu servo, use o teu servo nessa hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Vamos então agora passar a palavra ao pastor Jorge, vai ministrar a pregação do Evangelho. A paz de Jesus Cristo seja com todos. Louvado seja Deus por estarmos reunidos mais uma vez e utilizando meios de comunicação para a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus pelos participantes. Pela manhã tive a oportunidade de fazer um apelo para que vocês, participantes, pudessem comunicar aos seus familiares, aos seus amigos, enfim, às pessoas do relacionamento de vocês, para que estivessem neste momento, ouvindo a pregação do Evangelho. Você cumpriu esta missão. A sua família, parentes, amigos, estão reunidos nesta hora para ouvirem a palavra de Deus. Eu confio de que tenha pessoas nesta hora para compartilharmos do Evangelho, da graça do reino de Deus. O Evangelho, meus distintos amigos, ouvintes da palavra de Deus desta noite. Você que é parente de irmãos nossos em Cristo. Você que na sua família tem alguém que um dia professou a fé em Jesus e passou a ter um estilo de vida diferente, e que você nesta hora tem este seu ente querido com você na sua casa nesta hora, aos pais, aos tios, aos avós, aos primos, enfim, eu tenho confiança de que vocês cumpriram a missão, a fim de que o pastor possa compartilhar com todos do Evangelho do Reino de Deus. Quero nesta hora proceder com a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19, iniciando a leitura do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, pois era ele de pequena estatura, e por causa da multidão, ele não podia ver Jesus. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E vendo todos isso,
murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, queridos, esse relato bíblico, ele é muito propício para tirarmos lições importantes a respeito da fé em Jesus Cristo. Jesus, ele, quando entrou em Jericó, ele entrou na expectativa de encontrar, de ele achar uma pessoa ou mais para entender a sua missão, para compreender a sua missão. Jesus, ele, quando testemunhou da sua missão, encontramos esse relato dele falando da missão dele no Evangelho de São Lucas, logo no começo, quando Jesus iniciou a sua missão. Então aí ele primeiro foi a cidade onde ele nasceu. Jesus entrou em Nazaré, a cidade onde ele nasceu. Interessante que Jesus, ele compartilhou a respeito da fé verdadeira com seus conterrâneos. Nazaré era um local humilde e até desprezado. Ninguém dava muita importância para Nazaré. As pessoas chegavam até a dizer assim: tem alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, ele, portanto, falou na sua cidade, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele deu ênfase à sua missão. E então, quando Jesus entrou em Jericó, ele entrou à busca de vidas preciosas. Esta é uma grande realidade. Eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Este homem, ele era rejeitado pela sociedade, ele era discriminado, ele era completamente odiado pelas pessoas, por se tratar de um publicano, um cobrador de impostos. E ele, além de ser cobrador de impostos, ele tirava proveito da sua atividade e extorquia as pessoas, cobrando além da conta.
além do que era determinado. E então todos viviam discriminando Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa rica, mas não era bem quisto na sociedade. Era discriminado. Jesus, ao entrar em Jericó, Zaqueu, o chefe dos publicanos, homem rico, ele procurava ver quem era Jesus. Vinha uma grande multidão e Jesus no meio. E então aí ele queria saber quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu, ele, ao ouvir falar de Jesus, ele teve interesse em conhecê-lo e saber quem era Jesus. A fama de Jesus se espalhava. A fama de Jesus se espalhava, pois jamais a terra tinha experimentado um homem semelhante a Jesus. Jesus era, portanto, um exemplo, era uma pessoa completamente zelosa, dedicada. Ele veio para testemunhar de Deus. Ele veio para testemunhar da missão gloriosa que Deus lhe deu. E então Zaqueu desejou conhecer Jesus. E de repente, correndo ele adiante, subiu a uma figueira brava para ver Jesus. Ele buscou um meio de ter uma oportunidade de ver quem era Jesus. E então, diz a palavra de Deus que Jesus havia de passar por ali. E Zaqueu ficou na expectativa de ver quem era Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar onde estava Zaqueu, em cima de uma figueira brava, imaginemos um homem rico, bem trajado e de pequena estatura, em cima de uma árvore, na expectativa, uma chance de saber, de ver quem era Jesus. E de repente, Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha, queridos, que surpresa agradável. Jesus agora, ele acha a quem ele procurava. Jesus achou a quem ele estava na expectativa de encontrar. Zaqueu não sabia disso. Jesus, ele veio à busca de pecadores. Ele veio buscar o que estava perdido. E Zaqueu era um homem nesse estado. E então aí Jesus lhe fez uma grande surpresa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu depressa e, apressando-se, recebeu Jesus com júbilo. Foi uma grande festa, um grande banquete espiritual. O encontro de Jesus com Zaqueu. E todos, vendo isto, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus estava naquela hora sendo tratado como uma pessoa que compartilhava
com o erro de Zaqueu. Era uma pessoa que concordava, pois ninguém queria se aproximar de Zaqueu. Ele era desprezado, mas Jesus entrou naquela cidade à busca de pecadores, à busca de pessoas perdidas. E então aí, levantando-se Zaqueu do banquete que ofereceu a Jesus, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, disse Jesus a Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Observem, Jesus ainda acrescentou, o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele entrou naquela cidade, sabendo que haveria de encontrar alguém que, ao conhecê-lo, ao ter um contato com ele, então aí despertaria na sua vida uma fé extraordinária, a fé que leva ao arrependimento, a fé que leva a receber a bênção da regeneração, da transformação de vida, da mudança completa que Jesus Cristo realiza. Quando Jesus, ainda na sua missão, estava testemunhando aqueles que criam nele, diz a palavra de Deus, aos judeus que criam nele, Jesus disse as seguintes palavras: disse Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele ali exaltou a sua missão na casa de Zaqueu. Zaqueu não sabia que Jesus estava à procura de pecadores, estava à busca de pessoas perdidas. Zaqueu era um homem perdido, era um pecador perdido. E então aí, ele, ao ter um encontro com Jesus, ele conseguiu identificar o seu estado espiritual. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele, ao encontrar Zaqueu, a luz resplandeceu sobre a vida de Zaqueu. E Zaqueu, então, reconheceu o seu estado de indignidade, o seu estado de pecador. E reconheceu, ao confessar, que se ele tivesse defraudado alguém, ele haveria de restituir 4 vezes mais. Ele teria uma nova atitude de pegar metade da sua riqueza e dar aos pobres. Houve uma mudança radical na vida de Zaqueu. E Jesus declarou qual foi a razão desta mudança. Ele disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Isto é, a fé salvadora que foi revelada por Deus a Abraão, de que através da descendência de Abraão nasceria um Salvador.
e que este Salvador seria reconhecido como o Messias prometido, o Salvador do mundo. E então aí todos que crescem no Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, crescem em Jesus, então aí receberia a fé salvadora que foi anunciada a Abraão. Por isso, Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa. A palavra salvação significa libertação de certo domínio. Libertação de certo domínio e conduzir com segurança a etapa final. Então aí, Zaqueu recebeu a libertação do jugo que ele vivia, estava escravizado pelo pecado. E então aí, esta é uma grande realidade. Jesus Cristo veio para libertar cada criatura, cada pessoa no mundo. Jesus veio para todos, ele veio ao mundo para salvar o mundo. Quando Jesus pregou para um homem, príncipe de Israel, chamado Nicodemos, Jesus disse a ele: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus aí está falando da grande realidade, primeiro do amor de Deus, do amor manifestado nesta terra, enviando o único e suficiente Salvador, Jesus, o seu Filho amado. A outra grande realidade é que cada pessoa é um pecador e que precisa receber de Jesus a libertação do domínio do pecado, para que agora a vida seja conduzida em segurança até a etapa final, até o dia da sua partida, em que a pessoa há de comparecer perante Deus. E então, Zaqueu recebeu a libertação do pecado, a libertação que levava ele à prática do pecado. E ele de imediato mudou de atitude. Ele foi salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo declarou: hoje a salvação veio a esta casa. Eu pergunto, você na sua vida já reconheceu o amor de Deus? Você já reconheceu que é um pecador e já compreende que Jesus Cristo é a única salvação preparada por Deus, é o único Salvador? Diz o Senhor Jesus que Ele é a única esperança para o mundo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres. A palavra de Deus nos diz que a graça se manifestou trazendo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, Zaqueu, ele recebeu o amor de Deus para ser salvo, crendo em Jesus. Zaqueu reconheceu que era pecador. Ele confessou de que teria uma nova atitude a partir daquele dia. E então aí, queridos, há uma necessidade da pessoa confessar que crê que Deus provou que nos ama quando enviou Jesus. A pessoa tem que crer em Deus, no amor de Deus, que Deus enviou seu Filho a este mundo e que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, todos nós precisamos um dia ter a mesma experiência de Zaqueu. Você ouvir a declaração: hoje veio salvação
nesta casa. Algum dia você já teve uma experiência assim da salvação de Deus entrar na sua casa, de você receber o Salvador Jesus Cristo e você então aí espiritualmente ter a mesma experiência que Zaqueu teve? Jesus veio a favor de pecadores. Ele não veio buscar nenhum justo sequer. Ele veio para salvar os pecadores. Por isso, diz a palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você que nesta noite foi convidado para ouvir a pregação do Evangelho, eis que é o momento oportuno de você refletir que precisa de perdão, precisa de salvação, e você deve crer que Jesus Cristo é, na verdade, a única pessoa, o único constituído por Deus para perdoar. Finalizando, a palavra de Deus nos diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para receber a salvação. Então, a palavra de Deus está afirmando que todo aquele que com a boca fizer confissão de pecados, reconhecer que é um pecador, todo pecador é escravo do pecado, é um domínio espiritual na vida, e que a pessoa precisa deixar Jesus libertar a vida deste domínio. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessar Jesus como Senhor e fazer confissão. Como é que uma pessoa faz confissão? Essa ideia de fazer confissão está primeiramente a pessoa reconhecer que é um pecador. Eu preciso de perdão, eu preciso de salvação. E a pessoa se volta para Deus e declara: eu creio em Deus, eu creio que Deus enviou Jesus a este mundo, eu creio que Jesus morreu na cruz por meus pecados, eu creio que Jesus morreu na cruz para realizar a redenção, isto é, o pagamento dos meus pecados. E então aí confessa que é pecador, precisa de perdão, reconhece que Deus enviou Jesus a este mundo, e depois a pessoa faz a declaração, reconhecendo que Jesus Cristo, Ele é Salvador e Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, é Senhor Salvador. Depois disso, crendo em Deus, de que Deus os ressuscitou dos mortos, que Jesus morreu, mas ressuscitou, e recebe a Jesus Cristo como Salvador pessoal, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para receber a salvação. Porque todo aquele que crê nele não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, amados, a salvação foi vista na casa de Zaqueu como um acontecimento simples. As pessoas colocam tantas coisas, tantas regras para uma pessoa ser salva, mas basta ter a atitude de Zaqueu, reconhecer que é pecador e crer em Jesus, confessando Jesus como Senhor. Ele chamou Jesus Senhor. Eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E então aí Jesus declarou que a salvação chegou naquele dia na casa de Zaqueu.
que a salvação de Cristo chegue na sua vida e na sua casa. Que você possa reconhecer que a única saída para você ter uma vida espiritual segura, a palavra salvação é libertação de certo domínio, conduzindo em segurança até a etapa final. A única pessoa que pode libertar o homem do pecado e levá-lo a crer na justiça e no juízo de Deus é Jesus, e só Jesus conduz o homem a Deus em segurança. É o Salvador. A salvação vem de Jesus Cristo, vem de Deus. E então aí, você crendo em Jesus, ele então liberta do pecado, perdoa, salva e conduz a sua vida em segurança à eternidade com Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quero nesta hora agradecer a cada pessoa que foi convidada para ouvir a pregação do Evangelho. E hoje você pode, em sua casa, dobrar o seu joelho e então aí fazer a sua confissão, a fim de que pela fé, você crendo em Jesus, você receba de Deus e de seu Filho Jesus a salvação da alma, a salvação eterna, oferecida por aquele que morreu e ressuscitou. Um abraço para todos. Obrigado, queridos. Deus continue abençoando cada irmão participante. Fale para outros irmãos nossos em Cristo, para que possam estar participando e sempre convidando pessoas para no domingo à noite estarem ouvindo a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, e que Deus levante um ministério poderoso de libertação e salvação de almas, que venha um soprar do Espírito Santo de Deus, de tal maneira que muitas pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. Quero orar por você, meu distinto ouvinte da palavra de Deus, desta noite. Amém. Pai Celestial, Ó Senhor. pelo nome de Jesus Cristo, o teu santo Filho, Sim, meu Deus. quero orar, Sim. ó Deus poderoso, para que a tua palavra, ela cumpra os teus desígnios. Amém. Que o Senhor da glória estenda a mão gloriosa para levar vidas preciosas Amém. a crerem em Jesus. Amém. Abençoe-nos, Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Em nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. E graças a Deus. Missionária Yara. Amém. Tenha a palavra. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós ouvimos 2 relatos de 2 pessoas que foram atraídas por Jesus, se aproximaram dele, e todos 2 foram duplamente abençoados, receberam salvação, receberam cura, perdão, e é isso que Deus faz quando nós nos aproximamos dele. Amém? Queridos, esta semana nós vamos prosseguir. Terça-feira temos culto de oração às 19 horas. Você está convocado a estar participando do culto de oração de terça-feira. No sábado temos o Ministério dos Jovens, o Action, que também está, sábado vai ministrar também. Domingo pela manhã vamos ter ceia. Olha, avisa, nós vamos estar avisando aos irmãos, mas desde já, se programe para estar reunida com toda a sua família para participarmos da ceia do Senhor. Amém? Um bom suco de uva. Então você compra, o pastor está aqui orientando que você compre um bom suco de uva, comprar aqueles copinhos descartáveis pequenos, que nós vamos celebrar a ceia, e vai ser uma ceia muito especial. Você vai cear juntamente com sua família. Amém? Então, e domingo à noite também, em seguida teremos também a EBD, e após a ceia, e teremos o culto evangelístico à noite. Mas lembre-se, nós ouvimos hoje pela manhã que nós devemos comparecer diante de Deus com orações e súplicas e lágrimas e choros para que Deus mude
essa situação que nós estamos vivendo agora. Não podemos nos conformar com esta situação. Não podemos estar como igreja, não podemos ficar acomodados com o que está acontecendo no mundo, com as famílias, com as pessoas, com as nações. Nós temos que avançar, prosseguir, superando isso, mas temos, acima de tudo, que nos colocarmos diante de Deus, intercedendo para que Deus mude essa história, para que Deus venha intervir de forma poderosa. E para isso, a igreja foi convocada para estarmos consagrando em jejuns e orações, começando domingo pela manhã. Então, se organize, se programe para que você esteja participando desta obra. Você é igreja do Senhor, você faz parte dessa comunidade cristã e você tem a missão de transformar o mundo com Jesus, por Jesus e para Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. E Deus, pastor, vai ministrar sobre nós agora a bênção apostólica. Até a próxima terça-feira. Já vai ser. Aleluia. O amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, o seu Santo Filho, a santa consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus reunido nesta hora e espalhado em toda a face da terra, especialmente em Jerusalém, agora e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Um abraço, queridos. Uma boa semana para todos. Amém. É bom ver o rostinho de vocês aqui, viu? Seus participantes. Amém, por favor, queridos. vai falando com os outros. Vai chamando os outros. Amém. Ajudem a que outros participem. E amém. Domingo de manhã, ceia, queridos. Vamos celebrar a ceia. Vai ser uma ceia diferente. Vocês vão ver. Surpresa. Vai ser uma ceia surpresa. Deus abençoe. Amém. Amém. Graças amém. a Deus.